Parte dos consignados foi contratada num único dia, quase no mesmo horário, em diferentes bancos. A Armênia e Azerbaijão informaram que sofreram baixas em combates ao redor da fronteira a noroeste da região separatista de Nagorno-Karabakh. De acordo com o Ministério da Defesa armênio, 2 militares morreram e um ficou ferido nos bombardeios. Já o governo do Azerbaijão informou que as tropas do país sofreram ataques com drones e 3 soldados ficaram feridos. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado na CBN Campinas. Estamos iniciando o CBN Esportes desta sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Iniciamos setembro, uma data especial para os torcedores do Corinthians, mas também para todos os amantes do esporte, principalmente do futebol campineiro, porque é a véspera da edição 206 do clássico entre Guarani e Ponte Preta, o derby. Esse será o principal assunto a partir de agora no CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre a dupla campineira para você. Também falaremos de vôlei, tênis, basquete, futebol internacional, tem muita coisa. A partir de agora eu espero a sua participação pelo nosso WhatsApp. 99186-9070. Se identifique, mande seu nome, a sua cidade, a sua mensagem, o seu palpite para o derby, as suas opiniões sobre os assuntos que estarão em pauta a partir de agora aqui no CBN Esportes. Vamos girar a nossa equipe, começamos falando de tênis, porque Felipe Meneghini encerrou a sua participação no US Open e pela primeira vez na carreira ele disputou uma segunda rodada de um grande slam, mas perdeu para o argentino Sebastián Baez por 2-1, parciais de 7-6, 4-6, 4-6. O Meneghini abandonou a partida porque ele sentiu dores no tendão de Aquiles. O derby é destaque na CBN. O Guarani, o mandante do clássico deste sábado. Informações do Guarani, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Aqui direto de Olambra, da Expo Flora, a gente traz o destaque do Guarani, que já confirmou mais de 10 mil ingressos vendidos para o clássico contra a Ponte Preta. O jogo acontece amanhã, às 6 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A principal novidade na escalação do técnico Humberto Louser deve ser a volta de Matheus Bueno, recuperado de um problema muscular. Basquete feminino, César Araraquara é o campeão da LBF pela primeira vez. O time paulista derrotou o Sampaio Corrêa por 74-62 e com esse resultado, Araraquara fecha a série em 3-2 e levanta a taça no ginásio Gigantão em Araraquara. A pivô Aline Moura, de 26 anos, foi a principal figura da equipe paulista nos playoffs com um duplo-duplo. No quinto e decisivo jogo da grande decisão contra o Sampaio, ela fez 22 pontos e pegou 14 rebotes. E o destaque do futebol paulista, Vinícius Moura. A LDU eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana ontem no Morumbi. O tricolor venceu nos 90 minutos por 1-0, gol de Arboleda. Na ida, a LDU havia ganhado por 2-1. Na decisão por pênaltis, a LDU converteu suas 5 cobranças e o São Paulo desperdiçou com Rames Rodrigues. O Ministério Público de São Paulo pediu o adiamento do clássico de domingo, às 4 da tarde, entre Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena. O MP alega risco à segurança pelo grande número de eventos na cidade no mesmo dia. Entre eles, o duelo São Paulo e Coritiba, no Morumbi, às 8h30 da noite. A Confederação Brasileira de Futebol manteve a programação da rodada do Campeonato Brasileiro. Vôlei Renata, a equipe de Campinas entra em quadra hoje pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino.
O Renata recebe o Atibaia às 7h30 no ginásio do Taquaral. Lembrando que a equipe campineira busca a 3ª vitória consecutiva. Voltamos a falar de derby, agora com destaque da visitante Ponte Preta e a Macaca, Antônio Lupi. A Ponte Preta, Júlio, ainda com alguns mistérios na formação inicial para o clássico contra o Guarani. O técnico Pintado tem a volta de 4 atletas que ficaram fora da última rodada na vitória da Macaca em cima do Londrina por 1-0. O principal retorno fica por conta do atacante André, recuperado de um desconforto muscular. Liga dos Campeões, ontem em Mônaco foram definidos os grupos da Champions 2023-2024. São 32 clubes divididos em 8 grupos. Destaque para o grupo F, considerado da morte, com Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Fábio Scheib está chegando com mais destaques aqui no CBN Esportes. Um abraço, muito boa tarde para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E ontem conhecemos o último classificado para as semifinais da Libertadores. E teremos um confronto brasileiro. O Fluminense fez bonito e voltou a vencer o Olímpia com 2 gols do artilheiro Cano. O tricolor fez 3-1 no time paraguaio no Defensores del Chaco e carimbou a vaga. Com isso, as semis da Libertadores terão de um lado Palmeiras e Boca Juniors e do outro Internacional e Fluminense. Os jogos de ida serão na semana do dia 27 de setembro. Já pela Sul-Americana, além da derrota do tricolor paulista, ontem tivemos a classificação do Fortaleza no Castelão. O Leão do Pici voltou a bater o América Mineiro e assegurou vaga. A torcida deu show, fez bonito, batendo o recorde de público nessa edição da Sul-Americana, com 56 mil pessoas presentes no estádio. É a primeira vez na história que um time nordestino chega nessa fase da competição. As semifinais da Sul-Americana estão definidas dessa forma. De um lado, Fortaleza encarando o Corinthians e do outro, o Defensa e Justiça da Argentina encarando a LDU, que ontem eliminou o São Paulo, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheib, são estes os destaques aqui do CBN Esportes e agora a opinião. Neste 1º de setembro especial, véspera de Derby 206 na CBN, amanhã é o grande dia, tem Guarani e Ponte Preta às 18 horas, com a cobertura total da nossa equipe. Muito bom dia, um abraço para você, Carlos Eduardo de Freitas. Ô Julião, outro abraço para você, bom dia equipe CBN, bom dia ao ouvinte. Chegou a hora, né? Ou está chegando a hora, Ponte Preta e Guarani duelam aí amanhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em condições normais. Se o adversário do Guarani não fosse a Ponte Preta, colocando o time da Ponte Preta, mas com uma camisa diferente, apostaria todas as minhas fichas no Bugre. Porém, é a Ponte Preta, é uma camisa forte que vai tentar dificultar as ações. Mas isso não impede, né? Não nos impede de apontar aí o favorito, no meu modo de entender. O Guarani tem mais condições que a Ponte de vencer o derby. 206. Júlio Nascimento. É isso aí, derby 206, amanhã às 18 horas tem Guarani e Ponte Preta. Mais uma vez, né, como tem sido desde 2018 na volta do clássico, derby com torcida única por conta de uma determinação do Ministério Público em vigor desde 2016, mas que afeta diretamente o derby a partir de 2018 com torcida única, sempre o time mandante com a presença dos seus torcedores. Daqui a pouco a gente inclusive atualiza a questão de ingressos, a procura está sendo alta e da galera bugrina, a gente vai atualizar aqui os números para você, torcedor ouvinte da CBN. Estamos no ar com o CBN Esportes até meio-dia com os trabalhos técnicos de Daniel França e Valmir Bortoleto. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora são 11h12. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Eu corro. Eu corro. Eu também corro. Corrida Integração Campinas. Todo mundo corre a maior corrida de rua do interior. Domingo, dia 24 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz. Corrida Integração Campinas. Oferecimento covabra.com.br. Qualidade, variedade e muita economia. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E Oficina, a escola que marca a sua vida. Eles já se encontraram 205 vezes. E a cada nova disputa, uma emoção diferente. Guarani! Ponte Preta! Vem aí o clássico 206 e a CBN Campinas entra em campo para contar tudo o que vai rolar no duelo mais disputado do país. Guarani, Ponte Preta! Xiriguidu! É sábado, direto do Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola às 6 da noite, mas você curte tudo do derby a partir das 4 da tarde. Os bastidores, a movimentação da reportagem, um show de transmissão aqui na CBN Campinas. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com uma goleada de informações. Você já sabe, né? É clássico, então é na CBN. Pode ligar, que aqui tem derby, Oferecimento Fiocampi, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Vou começar falando ali da região do centro. Tem trânsito carregado pela Avenida Orozimbo Maia, Júlio, pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade e pela pista da esquerda, na saída da Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério, por conta de obras no local. No sentido oposto, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. Quem segue pela Avenida Norte e Sul tem trânsito intenso sentido Guarani, da Avenida Orozimbo Maia até a Rua Nuporanga, também por conta de obras. No sentido Taquaral, as pistas seguem livres. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado também não encontra dificuldades. É boa movimentação em todo o entorno do Parque Taquaral. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão somente sentido Taquaral, na chegada à Rua Carolina Florense. E quem segue no sentido Guanabara tem um pedacinho ali, um trecho de obras na saída da Praça Nossa Senhora das Graças, então o motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. E a Thaís, cada vez mais experiente, quem está no YouTube percebe que ela veio, como amanhã tem derby, com um pouquinho de verde ali na roupa, um pouquinho de preto, então mistura as duas coisas e que vença o melhor, né, Thaís? É isso, que vença o melhor na paz, hein, gente? Por favor. Bom final de semana para você, Thaís.
Ótimo final de semana. Até segunda, Júlio. A AutoZone já está com mais de 100 lojas no Brasil. Visite a mais próxima de você. Peça para quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Toque de Ouro, com André Heller. 11h18. Vamos aqui para o nosso bate-papo sempre muito especial com o André Heller aqui no nosso Toque de Ouro. Tivemos uma semana de emoções divididas, né, com o resultado da seleção masculina de vôlei no Sul-Americano, mas hoje também tem partidas importantes, partida importante do Campeonato Paulista para o Vôlei Renata. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Como está o amigo? Daqui a pouco teremos então contato com o nosso André Heller. Já então a gente conversa com o nosso campeão olímpico para falar, né, sobre essa campanha da seleção brasileira de vôlei, que, como o André já havia alertado, tinha essa dificuldade prevista contra a Argentina, que está numa geração muito boa, né? A Argentina vem numa crescente muito grande e o Brasil perde a hegemonia, né? Ainda tem uma dominância muito grande no histórico do Sul-Americano de vôlei, e também temos aí o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, com o Campinas, o Vôlei Renata, buscando a sua terceira vitória consecutiva, que pode ser muito importante aí para a sequência do ano. Daqui a pouco, então, com o André, teremos então daqui a pouco o contato restabelecido com o André Heller. Agora são 11h19. 11h20. Daqui a pouco também tem a Hora do Vôlei com o Antônio Lupi. A gente vai atualizar informações justamente sobre a presença, né, do Vôlei Renata hoje em quadra, mas só confirmar uma informação sobre derby que nós trouxemos aqui ontem pela primeira vez, né, sobre a Edna Alves Batista, sendo a primeira árbitra na história dos 111 anos de derby campineiro. Hoje a CBF confirmou o restante da equipe, né? A CBF ela tem por hábito primeiro confirmar quem apita o jogo, né? Traz o personagem principal da equipe de arbitragem, que é o árbitro principal, né? Então a Edna Alves Batista confirmada, e ela será auxiliada pelo Evandro de Melo Lima e pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira, são todos de São Paulo. E na equipe do VAR, o Gilberto Rodrigues Castro Júnior será o comandante do árbitro de vídeo, auxiliado pelo Clóvis Amaral da Silva, os dois de Pernambuco. Então são dois árbitros experientes também em relação a clássicos. Contato estabelecido com o nosso André Heller para o nosso aqui Toque de Ouro com o nosso campeão olímpico. Tudo bem? Bom dia para você, André. Já então, né? Vamos com o André Heller. Vamos com o nosso Hora do Vôlei. Antônio Lupe vai chegar aí com informações precisas e importantes sobre o voleibol da região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Bom, Júlio e amigos que acompanham o CBN Esportes, o Vôlei Renata entra em quadra nesta sexta-feira pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O time de Campinas recebe o Atibaia às 19h30 no ginásio do Taquaral. A equipe busca a terceira vitória consecutiva na competição e, é claro, precisa da vitória para continuar com 100% de aproveitamento. Vôlei Renata é tricampeão paulista e vai em busca de mais um caneco. Os ingressos para a partida já estão esgotados. Porém, para você que é apaixonado por vôlei e gosta do esporte, pode acompanhar a partida ao vivo e com imagens através do YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas.
por volta das 7h20, já teremos a nossa transmissão. Narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Onze 23, agora é hora de atualizar informações do futebol paulista. São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana, Vinícius Moura. A missão do São Paulo na noite de ontem era igual à vivida recentemente contra Corinthians e São Lourenço. Reverter em casa a vantagem de 1 gol de diferença do adversário. O tricolor resolveu os duelos contra corintianos e argentinos com vitória por 2-0 no tempo normal. Nesta quinta-feira, faltou um gol. O São Paulo recebeu a LDU no Morumbi nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, vitória dos equatorianos por 2-1. No primeiro tempo, o time são paulino criou boas oportunidades, com Caleri, que finalizou 2 vezes em cima do goleiro, e Luciano, que arrematou para fora. A LDU também teve suas chances, a melhor delas com Ibarra em um contra-ataque defendido por Rafael. O jogo mudou de cenário no início do segundo tempo, quando o Alvarado da LDU foi expulso. O São Paulo cresceu com um jogador a mais e abriu o placar com Arboleda em cobrança de escanteio, mas parou por aí. A vitória por 1-0 levou a disputa para os pênaltis. A LDU acertou as suas 5 cobranças e o São Paulo perdeu uma, com Rames Rodrigues, que finalizou para fora. A LDU avança à semifinal da Copa Sul-Americana para enfrentar o Defensa e Justiça. O técnico são paulino Dorival Júnior considerou que a atuação do time no primeiro tempo do jogo em Quito comprometeu a classificação da equipe. Ele também avaliou as oportunidades criadas pelo São Paulo nessa quinta-feira. Já tivemos partidas que criamos muito mais, talvez, do que na partida de hoje. Mas mesmo assim nós tivemos muitas oportunidades onde poderíamos ter definido, né, a sorte da partida sem que levássemos aos pênaltis. O Ministério Público de São Paulo pediu ontem o adiamento do clássico Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o domingo, às 16h, na Neoquímica Arena. O MP alega que existe risco à segurança devido a outros 3 eventos que serão realizados na cidade de São Paulo no mesmo dia. Um deles, o duelo São Paulo e Coritiba, no Morumbi, às 8h30 da noite. A CBF manteve a realização do clássico para o domingo. O Santos volta a jogar no mesmo dia, no Independência contra o América, às 6h30 da noite. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vini, com todas as informações do futebol paulista. Vamos, começar pela repercussão da eliminação do São Paulo, com o direito, Carlão, a pênalti desperdiçado de Rames Rodrigues. Que coisa, hein, Carlão? O futebol ele apresenta algumas situações ingratas, né, Júlio? A torcida do São Paulo até brincava com aquele ditado: em casa a gente resolve. E realmente estava resolvendo, né? Se levarmos em conta a decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o jogo contra o São Lourenço. Então o São Paulo fazia do Morumbi o seu fortinho, a sua casa, o seu quartel-general. Mas ontem, infelizmente para o torcedor são paulino, isso não aconteceu. O São Paulo até jogou com um a mais durante parte do jogo. A Arboleda fez o gol, se aproveitando também da bola aérea e desta vantagem numérica, mas o São Paulo não conseguiu construir aí o resultado que já daria a classificação sem precisar das penalidades. E nas penalidades, a grande contratação, o grande nome, né, ao lado do Lucas Moura, mas estamos falando do Rames Rodrigues, acabou desperdiçando e a LDU vai para a decisão. Julião, eu falei aqui, no caso é o São Paulo, mas eu falei hoje na redação, durante o nosso café, eu e Antônio Lupe, eu disse: Lupe, tá abrindo para o Corinthians, tá abrindo para o Corinthians. Aí o Lupe falou: calma, Carlão, não é bem assim. Mas eu permaneço com a minha tese. O caminho está sendo aí. Moisés está abrindo o Mar Vermelho para o Corinthians conquistar a Copa Sul-Americana. Ou pode ser o Mar Alvinegro, já diria Naldo Araújo, que está nos comandos técnicos da nave da CBN. Corrigiu de uma maneira sensacional o Mar Alvinegro. Concordo com você, Julião. O Fábio Scheib, e aliás, aniversário do Corinthians, né? Ontem teve gol e provocação de Paulo Guerreiro no time da LDU, né? Exatamente, 113 anos do Timão, parabéns, Sport Clube Corinthians Paulista, um grande time do nosso futebol brasileiro. E falando do São Paulo, ontem Paulo Guerreiro marcou gol de pênalti, né? O primeiro gol da LDU, provocou a torcida, deu aquela provocada e no final do jogo
diz querer encarar o Corinthians na grande final da Sul-Americana, né? A LDU pega o Defensa e Justiça, ele respeitou o Defensa e Justiça, mas já prevê uma final com o Corinthians, que falou que vai ser algo maravilhoso para ele, como uma forma em espanhol de dizer lindo, muito lindo, ter uma final na disputa com o Corinthians. E o São Paulo ontem viu que não é possível sempre reverter, né? Aquela história de ficar revertendo jogos, perder fora e ganhar em casa, uma hora não dá certo. Mesmo ontem com um jogador a mais durante grande parte do segundo tempo, São Paulo não foi capaz de fazer 2 gols, tem uma bola na trave, é verdade, o Caleri perdeu um gol na pequena perdeu o gol, área. né, Fábio? Não entendi. Ele perdeu o gol, né? Perdeu o gol, né? Exatamente. O goleiro foi muito bem da LDU ontem, mas o Caleri, nesse lance, ele perdeu o gol. Daí nos pênaltis, aquela tensão, né? Tudo que se tornava favorável, né? Quando a torcida ao lado, nessas disputas, geralmente acaba sendo o contrário, fazendo o efeito contrário, né? E muito nervosismo do São Paulo, a obrigação de ganhar em casa da LDU, e um dos melhores jogadores do elenco acabou batendo para fora. A LDU foi excelente nas cobranças, não perdeu nenhuma, e se classificou com muita até de uma forma muito eficaz mesmo, né? Também merecido também para a LDU. Jogou com regulamento, né? Exatamente. Foi eficiente na estratégia. Antes do repórter CBN, 1º de setembro, como o Fábio disse, aniversário do Corinthians. Eu quero saber de cada um jogador assim que vocês gostavam de ver ou gostam de ver com a camisa do Corinthians. Começa por você, Carlão, um jogador que passou ou está no Corinthians que você sempre gostou muito de assistir no Timão. Cara, o auge do Corinthians em termos de títulos, né? Aquele final dos anos 90, início dos anos 2000, eu gostava de uma dupla. Você pediu um jogador, mas eu achava Rincon e Vampeta sensacional. 2 volantes maravilhosos. Mas eu já fiz até um poema para ele e é um jogador da atualidade. Renato Augusto. Muito bom, muito bom. Aliás, baita texto tá lá no Instagram do Carlão para quem não leu. E aí, Fábio Scheib, um jogador do Corinthians que você gosta ou gostava de assistir em campo? Pra mim ele jogava muita bola, deu sangue pelo Corinthians, ganhou muitos títulos do Corinthians também, uma excelência no meio campo também corintiano. Ricardinho, bom caráter também. Boa. Um cara muito, muito correto. O Ricardinho pra mim foi um grande nome corintiano. E aí, Lupe, tem alguém aí pra apontar também, jogador da história do Corinthians, dessa história mais que centenária do Timão? Nessa história que eu acompanhei mais recentemente, né? Mas tem um cara que eu tiro o chapéu, que fez também muito sucesso com a camisa do Corinthians e que ele nunca foi muito badalado. O Dida, goleiro. Acho um baita de um jogador, um baita de um atleta e fez parte da história do Corinthians quando assumiu a meta titular do Timão. O Cássio também é um fenômeno debaixo dos 3 paus, mas o Dida também é um cara que eu gostava bastante de ver jogar com o Corinthians. Muito bem, eu vou dar um nome diferente, viu, Fábio Scheib? Eu vou de Danilo, Zidanilo, porque eu acho que a frieza dele nos momentos decisivos, um dos jogadores que mais títulos conquistou com o Corinthians, ele não tem, como o Lupe disse, não era badalado. Danilo, gostava muito de assistir. Rapidinho, Fábio. Não, eu recebo uma mensagem aqui também para não esquecer que hoje que se completa 113 anos, aniversário também do grande Noroeste de Bauru. Verdade. Marco Guarizo tá aqui feliz com isso. Entendi. Fala que tem que falar porque esse time é um grande time, meu time, diz ele aqui. 113 anos do Noroeste de Bauru, lutando na Copa Paulista aí para seguir classificando, né? O Guarizo gosta de times que nasceram no dia 1º de setembro de 1910. É isso aí. Bom, agora são 11h31. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de setembro de 2023.
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou à CBN que o efetivo para a segurança dos atos comemorativos de 7 de setembro em Brasília será maior que o total de homens empregados na posse do presidente Lula. Ela disse que, depois das invasões aos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro, é melhor pecar pelo excesso. Celina pediu o apoio da Força Nacional para reforçar a segurança na esplanada dos ministérios. A mobilização de autoridades para evitar confusões aumentou após o governo apontar para a possibilidade de manifestações na data. O ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou vídeos ao governo do Distrito Federal de bolsonaristas que ameaçam convocar protestos. Num deles, o pastor Silas Malafaia chama o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de ditador de toga e critica a prisão de vândalos que participaram dos ataques golpistas do começo do ano. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara sobre a Americanas, deputado Carlos Chiodini, afirmou que ficou comprovada a fraude da antiga diretoria executiva da rede varejista. O parlamentar disse, no entanto, que não vê participação dos bancos, das auditorias, nem dos acionistas de referência da empresa, que são Jorge Paulo Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Teles. A CPI deve acabar no próximo dia 14, apesar dos pedidos para que fosse prorrogada por pelo menos mais 2 semanas. Milhões de pessoas no sul da China se preparam para a passagem do tufão Saola. O fenômeno se aproxima com ventos de 210 km por hora e ameaça virar a tempestade mais potente da região em 7 décadas. Localidades como Hong Kong e Shenzhen estão paralisadas. Autoridades locais emitiram um alerta máximo de tufão. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Onze 11h37, estamos de volta para falar agora de Derby 206, contagem regressiva para o Clássico. Antes do Lupe trazer informações do Guarani da Ponte, só pedir ajuda do Fábio Scheib aqui, porque ontem tivemos rodada com resultados importantes, não só para o Guarani, mas para a Ponte Preta também.
aí são os dois times, né, em situações diferentes na tabela, mas também olhando para a rodada em busca dos seus objetivos, né, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio. Lá no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada, o Juventude ficou no empate com a Chapecoense 0-0. E por que esse resultado é bom para o Guarani e para a Ponte Preta? Porque o Juventude permanece na 5ª colocação, chega a 44 pontos, não se distancia na parte de cima da tabela. O Guarani está apenas a 3 pontos do Juventude. E em relação à Ponte Preta, a Chapecoense era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, acabou também não vencendo, então não encosta na Ponte Preta. Chapecoense se mantém com 4 pontos de diferença. A Ponte Preta, então, respirando um pouco mais aliviada. Hoje teremos mais 2 jogos. O líder Vitória recebe o Mirassol no Barradão e o Londrina encara o Tombense. Ainda falando do Juventude ontem confirmou e anunciou a renovação do contrato do técnico Carpini, Thiago Carpini, renovando com o Juventude até o final de 2024. Havia uma dúvida se ele iria para o Cruzeiro sondou ontem mesmo a situação dele, ia fazer uma proposta pelo técnico Thiago Carpini, mas ele decidiu permanecer no Juventude, contrato estendido até o final de 2024. É isso, então o Carpini, podemos falar que ele é um personagem de derby também, né, Carlão? A gente entra já nesse assunto derby, utilizando aí a pauta Carpini, que já é um personagem de derby também, né? Sem dúvida, o Carpini conquistou uma vitória importantíssima sobre a Ponte, o derby do Thalisson, né? Em que o Guarani quebra um tabu, não vencia a Ponte há algum tempo, e uma virada emocionante, sensacional, 2-0 a Ponte vencia, e o Guarani conseguiu a virada, o primeiro jogo, né, na pandemia, e a entrevista coletiva do Carpini foi, né, recheada de polêmicas, tanto é que o próprio Carpini, né, à época emocionado e tinha que estar mesmo, acabou exagerando na dose. Ele até hoje ele se arrepende daquela entrevista, mas sem dúvida alguma foi um feito, algo que ficou marcado não só na carreira do Carpini, mas para o torcedor bugrino. Ele é sim um personagem especial dentro deste duelo entre Ponte Preta e Guarani. Maravilha, pois é, o Carpini tá aí na história do derby também, já venceu o derby comandando o Guarani, jogou nos dois, né, como zagueiro. O Carpini começou a carreira na Ponte. Inclusive, tem muita curiosidade em desvendar esse mistério, porque esse ano começou a circular aí, né, que o Carpini tem muitos familiares ponte-pretanos. Queria saber com mais detalhes sobre essa trajetória do Carpini no futebol campineiro. Ele começou na Ponte, depois foi para o Guarani. Mas vamos lá, Antônio Lupi, vamos começar pelo Bugre. Guarani é o mandante do clássico, chega defendendo aí uma invencibilidade de 6 jogos no brinco e com o apoio da sua torcida, né, repito. Desde 2018, o derby é realizado com torcida única. Lupe. É isso mesmo, Júlio. E, na verdade, o primeiro derby com torcida única aconteceu justamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e justamente a última vez que a Ponte Preta venceu o Guarani jogando fora de casa, jogando como visitante, como vai acontecer amanhã. A Ponte é a visitante do derby de número 206. E antes do noticiário do Guarani, nós falamos aqui ao vivo do News Truck em Olambra, na Expo Flora, e já é uma marca, a gente precisa deixar registrado que Olambra e a Expo Flora nos abraça, viu, Júlio Nascimento? Em relação à equipe do Guarani, o técnico Humberto Louser encerra hoje a preparação da equipe, e o Guarani, ele tem poucas dúvidas na sua formatação inicial. Por que eu digo que ele tem poucas dúvidas? Porque o Matheus Bueno, que ficou fora dos 2 últimos jogos, ele está recuperado, ele vai para o jogo, e provavelmente como titular no meio-campo da equipe, fazendo aquele meio-campo que deu muito certo com Matheus Barbosa, Matheus Bueno e também com o Bruninho. Por isso, a formação inicial do Guarani está praticamente definida, né? Não tem nenhum desfalque por suspensão, a gente não sabe, mas durante a semana, pelo que a gente recebeu, nenhum desfalque por lesão. Então, o provável Guarani para enfrentar a Ponte Preta: Pegorari no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Alan Santos voltando à equipe após cumprir suspensão, e o Lucão. Na esquerda, o Mike. Meio campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno voltando também ao time após essa lesão muscular, esse desconforto muscular que ele sofreu e que tirou o Matheus Bueno dos 2 últimos jogos, e o Bruninho fazendo ali a armação da equipe. No ataque, acredito
no Bruno Mendes, mesmo o Derek recuperado, fazendo aí alguns jogos, entrando no decorrer das partidas, mas acredito que o Bruno Mendes vai ser o titular com a 9, aberto do lado direito o Bruno José, do lado esquerdo o João Vitor, que inclusive nessa formação aqui, deixa eu dar uma passada de olhos, é o único ex-Ponte. Mas assim, a gente também precisa colocar ali um adendo, porque ele não jogou pela Ponte Preta. E se não me engano, ele foi relacionado em apenas um jogo e nem sequer entrou na partida. Então, o João Vitor é o único atleta aí dessa formação inicial que já passou pelo Moisés Lucarelli. Provável bugre: Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno Mendes, Bruno José e João Vitor Nascimento. Você incluiu o Diogo Matheus aí nessa mesma situação do João Vitor? Porque o Diogo Matheus passou na Ponte? Então, não, é a mesma situação do João Vitor. Ele foi contratado, não sei se o Carlão vai se lembrar, né? A Ponte estava na Série A. E aí não seria aproveitado pelo Eduardo Batista, se eu não me engano ele foi emprestado para o Vitória, mas é a mesma situação do João Vitor, então é uma lei do ex de jogadores que passaram lei pelo do Moisés ex sem ser ex, né? Isso, passaram ali pelo Moisés Lucarelli, foram jogadores da Ponte, mas não estrearam com a camisa do clube. Vamos lá, Carlão, analisando esse time do Guarani, eu fiz um levantamento e quando eu fui puxando rodada a rodada, eu me surpreendi. Tá lá no ge.globo/Guarani. Depois de 18 jogos, 18 rodadas, praticamente um turno. Teve o derby no primeiro turno e depois o jogo da Chape. Aquele jogo da Chape foi a última vez, Carlão, que o Louser tinha todo mundo à disposição, como ele vai ter agora pro derby de amanhã, Carlão. É o que, infelizmente, é algo normal hoje dentro do futebol brasileiro, em virtude do calendário, em virtude dos deslocamentos, né? A Série B exige demais e é um luxo você poder contar com o que tem de melhor, no caso o Guarani hoje enfrentando a Ponte Preta. E é um time muito bem armado, um time muito bem montado. Eu acho que qualquer bugrino que frequente o estádio Brinco de Ouro, que acompanha o dia a dia do Guarani, sabe escalar esta equipe. Por isso eu coloco o Guarani como favorito, né, por esta dupla de volantes, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, tem uma transição interessante, o Matheus Barbosa de fora da área pode ser uma arma importante. Os dois beiradas, né, Diogo Matheus, não só com a liderança, mas com a capacidade técnica também, sendo auxiliado pelo Bruno José, que faz um 2023 sensacional, o Mike do lado esquerdo, e à frente o quarteto fantástico, né? O Bruninho por dentro, com a qualidade, a eficiência no 1 contra 1, e o trio Bruno José, o João Vitor e o Bruno Mendes. Também estou com o Lupe, acredito que o Bruno Mendes deva ser o escolhido, até por estar frequentando a titularidade nas últimas rodadas, tem toda uma ligação com o Guarani, foi o herói do Bugre no último derby, então por estes aspectos que tem uma certa influência, eu acho que o Bruno Mendes vai para o jogo e vai ser um jogador importantíssimo para o Guarani, quem sabe, vencer a partida. Uma coisa que eu cobro do Guarani, Júlio, Lupe, torcedor Ponte Pretano e torcedor bugrino, o Guarani nos últimos derbys, ele tem sido considerado favorito. Ou seja no Majestoso, seja no Brinco de Ouro, o Guarani tem montado equipes melhores, vive dias mais tranquilos, menos turbulentos. Só que o Guarani tem um problema, principalmente lá no Moisés. O jogo no Brinco é outra história. Mas o Guarani ele tem dificuldade em assumir o protagonismo em derbys, nos últimos derbys notadamente. Mostra disso foi o último no Campo da Ponte, em que o Guarani estava melhor formado, um panorama até parecido com o de amanhã, e por pouco a Ponte não ganha. E o Guarani desperdiçou oportunidades até de construir um placar elástico e quase que sai do Moisés Lucarelli sem nenhum ponto. Então, o jogo de amanhã, ele tem todo um ambiente favorável. Brinco de Ouro, casa cheia, só torcida do Guarani, boa campanha, time melhor. Agora falta a confirmação. E é justamente esta confirmação nos últimos duelos em que o Guarani tem esta dificuldade. Então é ter a personalidade de assumir este protagonismo, de fazer um grande jogo e, quem sabe, vencer a Ponte Preta e, dependendo aí de combinação, fechar a rodada entre os 4 primeiros colocados. Ô, Júlio. Sim. E só uma informação, né, a respeito da parcial de ingressos vendidos antes do derby. O Guarani anunciou ontem, no início da noite,
que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. E isso engloba vendas nas bilheterias e também a questão do sócio, né, que agora tem que fazer ali o check-in no seu aplicativo com essa revitalização que aconteceu no sócio do Guarani. Então já mais de 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida. Expectativa de casa lotada amanhã às 6 horas da noite no Brinco. Ô, Julião. Oi, Carlão. Só um senão com relação a esta dinâmica, né, que eu disse sobre o Guarani. Um fator que atrapalha o Bugre. O jogo de amanhã é um jogo em que foge um pouco a característica, a ideia de jogo do técnico Humberto Lousa. Por que eu digo isso? Humberto, ele gosta de um time mais reativo. É um time com as linhas mais baixas, porque ele tem um contragolpe fatal, com 4 jogadores de velocidade, com 4 jogadores de qualidade. E o jogo de amanhã, o Guarani, obrigatoriamente, ele precisa tomar a iniciativa. Ele vai começando o jogo com todo aquele cenário verde e branco. O Guarani vai tentar amassar a Ponte nos primeiros minutos. E o Guarani não tem muito esta característica. Então é um cuidado que o técnico Humberto Lousa precisa tomar. Já nós vamos falar da Ponte. E a Ponte pode se aproveitar de usar jogadores de velocidade. Por isso, já vislumbrando o noticiário da Ponte, eu acredito que Elvis e André não jogam no mesmo time. Circunstancialmente, durante a partida, eles podem ser utilizados, mas começar o jogo eu acredito que não, porque são 2 jogadores que não têm a característica de velocidade. E como o Guarani deve começar tomando a iniciativa, impondo um ritmo, e a Ponte vai precisar ser muito concentrada na defesa, mas com contragolpe fatal, né? Vai tentar ter este contragolpe fatal. É um jogo com uma característica diferente da ideia de jogo do Humberto. Vamos ver como que ele vai montar aí este quebra-cabeça para tentar surpreender a macaca. Já mais informações da Ponte com Antônio Lupe. Agora são 11 horas e 49 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Tem uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. 11h51, hora de falar agora da Ponte Preta, visitante do clássico Derby 206, Lupe. A Ponte Preta, Júlio, que vive um momento diferente do Guarani na tabela, né? Como foi destacado pelo Fábio Scheibe ontem, informando o resultado entre Chape e Juventude, né? A Ponte precisa aí da vitória para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela e respirar um pouco mais aliviada na Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Carlão também já adiantou, se o Guarani já está praticamente definido, a Ponte ainda tem algumas dúvidas na formação inicial para o duelo contra o Guarani. Tem o retorno de 4 atletas que ficaram fora da última partida, vitória em cima do Londrina por 1-0 no Moisés Lucarelli. Tem o retorno do Kaique França, tem o retorno do lateral esquerdo Arthur, tem o retorno do volante Leonaldi
e também do atacante André, que foi vetado pelo departamento médico na última rodada. Está recuperado, treina desde o início da semana, só que a principal dúvida é essa, se o André volta ao time titular ou se ele fica à disposição no banco, porque o Paulo Baia, que tem feito ali uma função de atacante, nas últimas partidas é o jogador que mais finaliza pela Ponte Preta. Não importa a distância, da onde ele tá, ele chuta. Então é a principal dúvida se o Pintado vai voltar com o André no time titular ou ele vai ficar à disposição no banco de reservas, tentando projetar o provável time da Ponte Preta com Kaique França no gol, na lateral direita o Luiz Felipe, na zaga Matheus Silva e o Fábio Sanches, e na lateral esquerda o Arthur voltando ao time. Meio campo, Amaral, Felipinho, Leonaldi, Elvis ou Paulo Baia ou André e Eliel. Então na Ponte ainda existe um ponto de interrogação na escalação da Macaca, que vai enfrentar o Guarani no derby de número 206. Como destaquei, a Ponte no primeiro jogo com torcida única venceu o Guarani no Brinco. Aliás, foi a última vitória da Ponte Preta jogando no campo do Guarani. Júlio. O Pintado utilizou uma dessas possibilidades pelo menos uma vez, né? Contra o Ceará. Ele utiliza ali o Eliel com o André, mas sem a presença, né, do Elvis. E tem talvez a melhor apresentação da Ponte com o Pintado, né, em conjunto ali com aqueles bons primeiros minutos contra a Vitória até a expulsão do Jesus. Mas ele chega a utilizar também uma vez contra a Chape, né, no primeiro tempo, o Elvis com o Eliel e com o André. O jogo da Chape foi vencido pela Ponte, mas com o Lucas Natan marcando no segundo tempo. Então, talvez seja aí as duas escalações ideais que o Pintado tem aí para a sequência da Ponte, mas vai entrar justamente naquilo que você estava falando, né, Carlão? Sobre a estratégia que o Pintado vai querer adotar para começo de jogo no Brinco de Ouro, né? Olha, Júlio, se o jogo fosse no estádio Moisés Lucarelli, como você mencionou, contra a Chapecoense, o Pintado chegou a utilizar mais ou menos esta formatação com o Elvis e com o André, talvez seria, sim, uma fórmula para tentar enfrentar o Guarani. Acontece que o jogo é no Brinco de Ouro, né? E a Ponte ela vai precisar da velocidade. Porque a tendência, mais uma vez, é o Guarani iniciar o jogo sufocando aqueles primeiros 15, 10 minutos em que os donos da casa eles saem para o abafo para tentar marcar o gol. E isso requer muita concentração do sistema defensivo. E requer também uma saída em velocidade para tentar abafar, para tentar neutralizar o ímpeto do Guarani. E quando você tem o Elvis, que é um talento nato, e o André, que é experiente, tudo bem, você ganha nestas situações, mas você perde na dinâmica, você perde na velocidade, você perde na saída de bola. Por isso eu acho que dificilmente os dois começam jogando. Eu acredito, Julião, que o Elvis vai para o jogo. Ainda mais com esta trinca de volantes, é aquela coisa que a gente brinca no futebol. Os volantes vão correr para o Elvis pensar. E à frente, os dois velocistas, o Eliel e o Paulo Baia, mais o Eliel, que vai ser um jogador fundamental neste contragolpe, neste desafogo. Então eu acredito um quarteto ofensivo, um trio ofensivo da Ponte, com Elvis, Paulo Baia e Eliel. Agora, tem um ponto favorável ao André. Primeiro, a experiência, né? André já jogou em seleção brasileira, jogou num fantástico Santos, Corinthians e tantos grandes clubes do futebol brasileiro. Então tem essa experiência, uma bagagem no derby. Conhece o Alan Santos, é da mesma safra ali da Vila Belmiro, então sabe a qualidade do Alan Santos, sabe também alguma limitação do Alan Santos, então pode ser algo favorável para o André. Mas eu sinceramente não acredito que André e Elvis esta dupla comece o jogo. Eu acho que ou um ou outro. No caso, eu daria preferência para o Elvis, pelo talento, pela qualidade, tem uma bola parada, e deixaria o André. Eu acredito nesta formação, com o trio de volantes, os meninos que vão correr, vão se desdobrar, e o Elvis para pensar, e Paulo Baia e Eliel como desafogo, claro, contando também com as descidas dos laterais, o próprio Luiz Felipe, que deve ser o escolhido, e o Arthur do lado esquerdo. Muito bem, então são as projeções envolvendo a Ponte também, né? Ponte buscando aí quebrar essa sequência invicta do Guarani, né, de 6 clássicos no Brinco sem perder, 3 vitórias do Guarani, 3 empates, e como o Lupe ressaltou, quando o derby volta
em 2018, justamente no Brinco. É a Ponte quem vence ali naquele derby que foi marcado por várias reviravoltas, né? E a Ponte acabou vencendo pelo placar de 3-2. Então, torcedor pontepretano na expectativa aí de um resultado positivo para dar essa virada de chave na equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, né, Lupi? Exatamente. Aí eu vou precisar da sua ajuda, mas aqui batendo o olho na escalação da Ponte, não tem essa questão de ex, né? Na formação da Ponte, ninguém que passou pelo Guarani. Pelo menos nesse provável time que deve começar, né? Do que eu tô lembrado também, não tem ex na Ponte, não. Todo mundo aí tá passando pela primeira vez no futebol campineiro e vestindo a camisa da Ponte. Tem algumas invencibilidades em jogo, né? Kaique França não perdeu o derby, o Diogo Matheus não perdeu o derby. Então tem aí alguns jejuns, vamos colocar assim, que estarão em jogo também. Uma rápida pausa sobre derby, porque teremos decisão também na Bezinha, né? Temos muitos times da região envolvidos aí. Teremos um final de semana decisivo também na segunda divisão paulista. Fábio Scheibe. Exatamente, Júlio. Amanhã conheceremos os 4 semifinalistas do Campeonato Paulista da segunda divisão. Amanhã, às 3 da tarde, lá em São Carlos, a São Carlense recebe União Barbarense. Primeiro jogo, São Carlense venceu o Barbarense por 1-0 fora de casa. Às 3 da tarde também tem Taquaritinga e Rio Branco lá no Taquarão. Primeiro jogo 0-0, novo empate leva para os pênaltis. E às 3 da tarde ainda no Hermínio Metro, lá em Araras, União São João recebe o Nacional. Primeiro jogo também 0-0 semana passada. E às 4 da tarde, fechando então esses jogos da volta das quartas de final, lá em Catanduva, no Silvio Salles, o Catanduva recebe a Francana no primeiro jogo 1-1. O novo empate leva para a decisão para os pênaltis. Sairão então amanhã os 4 semifinalistas. Maravilha, show de bola, Fábio Scheibe. Carlão, uma mensagem final sobre derby, o seu destaque final aqui do CBN Esportes, Carlão. Eu espero um jogo bem disputado tecnicamente, que a torcida do Guarani faça uma grande festa. Acredito. Falar em favorito não é dizer que vai ganhar o jogo, de repente a história pode mudar, mas se fosse assim, uma tendência de vitória do Guarani pela equipe que tem, pela atmosfera que está sendo montada, se fosse um outro adversário, o time da Ponte sem a camisa, eu apostaria minhas fichas tranquilamente no Guarani, mas como tem a camisa da Ponte, se trata de um derby cercado de rivalidade, é melhor ter um pouco de comedimento, mas o Guarani é o favorito, é um time que tem uma possibilidade maior de vitória. Maravilha. Na Arena você atualiza mais informações também sobre essas duas equipes, ok, Antônio Lupi? Combinado, Júlio. Valeu, Fábio Scheibe, um abraço, bom final de semana pra você, meu caro. Um grande abraço, Júlio Nascimento. 4 horas tem Arena e o CBN Esportes volta repercutindo tudo do derby na segunda-feira às 11 horas da manhã. Um grande abraço, ótimo derby a todos. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.